Chegou aos cinemas nessa semana a última parte da trilogia iniciada pelo M. Night Shyamalan, que é o Vidro, né? O filme que está chegando agora com o Samuel L. Jackson, com o James McAvoy, com o Bruce Willis, e que encerra aí uma história que já tem praticamente 20 anos se você considerar o primeiro filme que foi lançado, que foi O Corpo Fechado, que foi lançado em 2000 e 2001. Hoje, então, o tema do nosso vídeo vai ser: vale a pena assistir Vidro ou não? Portanto, se você quiser saber a resposta para essa pergunta, fique aqui com a gente que nós vamos falar sobre esse filme hoje. Meu nome é Luiz Henrique Oliveira e seja bem-vindo aos 5 Tons. Bom, então, como eu disse, a gente vai falar sobre Vidro, esse filme, esse grande blockbuster que está estreando nos cinemas, né, neste fim de semana. E ele tem um enredo interessante porque ele se liga com outros dois filmes do mesmo diretor, que no caso é O Corpo Fechado e O Fragmentado, que estreou em 2015 e 2016. Como a gente sabe, para quem conhece a história do M. Night Shyamalan, é que ele começou a sua carreira dirigindo filmes pequenos, de pequeno orçamento, mas que já tinham ali uma queda pelo plot twist, aquela coisa de querer surpreender o espectador no final do longa. Ele ficou muito famoso com O Sexto Sentido, que é um filme de 1999, que tem lá o Bruce Willis e o menininho que vê gente morta, que tem um grande plot twist, tem assim, deixou todo mundo de queixo caído na época, e até hoje as pessoas que não conhecem esse filme, o que eu acho difícil, alguém não conhecer esse filme, mas quem não conhece e assiste pela primeira vez, fica chocado com a revelação final que acontece nos últimos minutos do filme. Portanto, ele começou a usar o plot twist como marca nos filmes dele. Ele fez Sinais, ele fez Corpo Fechado, como a gente vai falar sobre ele agora. Aí ele fez também A Vila, e a partir daí ele começou a decair, porque ele começou a usar muito esse recurso e ele entrou num ostracismo muito grande, tendo como o principal ponto baixo o fundo do poço, dirigindo aquele filme Depois da Terra, que é aquele filme horroroso com Will Smith e o filho dele, que não vale nem a pena comentar. Chernobyl total. Enfim, o Shyamalan voltou à cena, voltou à sua grande forma na época que ele dirigiu Fragmentado, que teve um grande plot twist ligando esse filme com O Corpo Fechado, que é o filme que ele lançou lá no começo dos anos 2000. A partir daí, a gente começou a se interessar mais pela história, começou a voltar, né? Voltou a observar Corpo Fechado com outro olhar, porque na época que ele foi lançado, ele foi visto com maus olhos. As pessoas não entenderam muito bem qual era o conceito, e estava muito no começo da moda de adaptar histórias em quadrinhos para o cinema. Na época era uma coisa meio venenosa, não atraía público. A partir do momento em que ele lançou esse filme, hoje a gente vê que foi uma coisa mais pioneira. Foi ele um dos primeiros a pensar em histórias em quadrinhos no cinema, apesar da história dele não ser baseada em nenhum quadrinho específico, saiu tudo da cabeça dele. Em Vidro, portanto, ele consegue juntar os universos de Corpo Fechado e Fragmentado usando os mesmos personagens. Para você poder entender, se você ainda não viu o filme, a gente vai explicar rapidinho do que se trata. Nesse filme, o personagem do Bruce Willis, que é o David Dunn, que apareceu em Corpo Fechado, com o tempo ele se tornou uma espécie de vigilante misterioso que fica rondando as ruas da Filadélfia para salvar as pessoas de perigos e etc e tal, uma espécie de super-herói mesmo. Em contrapartida, a gente também fica sabendo que ele vai atrás do Fera, que é o personagem do James McAvoy em Fragmentado, que no fim daquele filme, atenção pro spoiler, no fim daquele filme ele foge, ele consegue fugir e ele fica solto na... Alô? E o primeiro plot twist que acontece é quando o David Dunn e o Fera acabam num hospital psiquiátrico junto do Sr. Vidro, que é um dos vilões, que na verdade não é um dos vilões, é o vilão do Corpo Fechado, que é o filme que foi feito nos anos 2000. A partir daí eles começam a ter uma relação com a psicóloga-chefe do local, que é interpretada por aquela atriz, como é o nome dela, do American Horror Story? Sarah Paulson. Obrigado. A psiquiatra-chefe do local, e a partir daí eles começam a travar diálogos, longos diálogos até durante o filme, para que ela tente convencer eles de que eles são pessoas comuns, eles não têm nada de super-heróis, não têm nada de superpoderes, nada disso. Entretanto, depois de um pouco tempo, ela começa a perceber que na verdade isso não é assim tão certo, não é tão verdade. Enfim, Vidro une esses universos de uma forma muito interessante, une todos esses personagens numa narrativa intrigante, envolvente, inteligente. O problema do filme, na verdade, está no seu ato final. Muitas pessoas podem não entender porque ele é meio anticlimático. Todo mundo espera uma grande luta, porque os filmes de super-heróis deixaram a gente desse jeito, deixaram a gente mal acostumados nesse sentido, e todo mundo espera a grande cena de ação, uma grande luta corporal entre vários personagens. Enfim, esse filme, Vidro, é um filme que fala sobre o universo de HQs, mas ele fala de uma forma cerebral. São muitos diálogos, é muito questão também de técnica cinematográfica, de posição de câmera,
de roteiro, narrativa. São muito poucas cenas em que há ação, até porque o Shyamalan não é conhecido por ser um grande diretor de ação, na verdade, quando ele fez Corpo Fechado. Essa foi uma das grandes críticas a ele, porque ele não sabia dirigir cenas de ação. Ele melhorou um pouquinho, mas ele também sabe que ele tem certas limitações e resolveu não se arriscar nessa seara. No fim das contas, Vidro vale a pena porque ele é um filme de super-heróis diferente. É um filme para quem gosta de perceber a evolução de personagens, gosta de cenas assim que tem a ver com sobrenatural, que tem a ver com suspense, porque o filme tem muito disso. Ele não tem assim uma trilha sonora, por exemplo, ribombástica, um negócio assim inspirador e grandioso. É uma coisa mais minimalista ao estilo do Shyamalan. E também ele traz personagens que são muito densos. Eles têm assim grandes atuações, principalmente James McAvoy, que já tinha arrasado no Fragmentado por fazer um papel com várias personalidades, e ele consegue transitar entre essas personalidades de uma forma muito sutil. É muito bom o trabalho dele nesse sentido. É uma pena que ele não seja reconhecido aí pelas premiações por conta desse papel, mas o filme na verdade é todo do Samuel L. Jackson, que é o grande vilão, que é o Sr. Vidro. Ele é o sujeito que manipula as cordas por trás de todo mundo, ele que faz com que as coisas aconteçam e a trama ande de uma forma muito interessante. Ele é muito cerebral e pra quem gosta de personagens desse tipo, é o principal personagem mesmo. Ele é o cara que comanda a narrativa de Vidro. Em compensação, Bruce Willis é um cara, tipo, tá meio apagado, não sei o que aconteceu, acho que não teve uma boa direção ali. Ele tentou ser uma pessoa muito introspectiva, fazer o seu papel introspectivo, como era no Corpo Fechado, mas no fim das contas acaba sendo meio chato, meio modorrento. E ele que devia ser o grande herói, né? Ele acaba tendo o pior papel, coitado dele. Enfim, Vidro vale a pena porque confirma a volta à forma do Shyamalan como diretor e roteirista, depois de um péssimo período. Aí os anos 2010 para ele foram terríveis, agora no finalzinho que ele conseguiu se recuperar. E o filme vale a pena também porque ele deixa você preso à narrativa, deixa você preso ao suspense que ele acaba passando para você durante a sua projeção, mas muitas pessoas podem não entender o final. A gente deixa esse alerta mais uma vez, é um final anticlimático, é um final que não tem aquilo que a gente espera de filmes de super-heróis, e por isso mesmo o filme é bom, porque ele quebra a nossa expectativa, a gente vai esperando uma coisa e acaba recebendo outra. No começo a gente fica decepcionado, é lógico, mas depois que a gente para entender o que aconteceu, a gente considera Vidro um grande filme. É um dos primeiros lançamentos deste ano que realmente valem a pena ser assistidos no cinema. Bom, essa é a nossa opinião. A gente tentou falar com você sobre esse filme sem dar spoilers, porque, como a gente sabe, esse estilo do Shyamalan, ele tem muitos plot twists e deixa a gente meio com as mãos amarradas para falar sobre ele, porque se a gente entregar qualquer parte da trama, a gente acaba entregando o filme inteiro e estraga o prazer de quem quer assistir no cinema. Por isso, se você foi assistir esse filme no cinema, volte aqui neste vídeo e deixe o seu comentário aqui na nossa caixa de comentários falando sobre ele, qual foi a sua experiência, se você gostou, se você não gostou, e se você não gostou do filme também, e também do nosso vídeo aqui. E mais uma vez eu gostaria de pedir a você que, se você gostou desse material, gostou desse vídeo que você está assistindo agora, se inscreva aqui no nosso canal, porque é muito importante que a gente tenha o seu feedback. Com a sua inscrição a gente fica sabendo que você realmente gostou do que você viu aqui. E também curta, compartilhe, enfim, interaja com a gente, porque o feedback é sempre muito importante. Por hoje a gente fica por aqui, mas logo logo a gente volta para falar mais sobre os lançamentos do cinema e da Netflix também. Um grande abraço para você e a gente se vê. Tchau!